eu queria gravar música, é muita loucura, eu queria fazer vídeo. Sou Carlos, pelo amor de Deus, vamos fazer uma coisa, se concentre numa coisa só. Aí o livro ficou pronto, ele foi fotografado 2 vezes. Aí eu não gostei, aí depois comecei a receber não das editoras, porque era um livro religioso e não era um livro religioso, é um livro de gastronomia. E foi feito comida de santo. Fiz o comida de santo, que se come, e aí entra a história da minha família, porque eu já nasci numa família de candomblé, o meu tio-avô era babalorixá, meu pai era Ogã da casa, filho de Oxóssi, minhas primas por parte de pai e avô, e esse tio-avô era pai delas. E daí eu comecei a me aproximar de tudo isso, e o candomblé me fascinou primeiro pela comida mesmo, porque as crianças do candomblé, elas ficam soltas. Os pais chegam, largam ela. Não tem assim, por exemplo, nas igrejas evangélicas tem escola dominical, bota os filhos lá. Na igreja católica tem igreja que tem um lugar para a criança ficar, e tem não, fica lá com o pai. Eu ficava com minha mãe, e era um tédio, porque não podia fazer nada, não podia falar, não podia fazer nada. A igreja católica era mais rígida do negócio. E no candomblé ficava todo mundo solto na buraqueira. E tinha muita comida, muita bala, muito bolo, né? Tinha o lanchinho, mas assim, era uma vida muito mais feliz, no sentido de que meu pai tinha que tocar no terreiro, tocar nos atabaques, e eu ficava solto na buraqueira com outros amiguinhos, brincando, fazendo de tudo. E aí o candomblé me fascinou. E aí eu teve um tempo que teve um hiato muito grande do candomblé, foi quando o livro de novo entra na minha vida. Eu estava já assim no meu 1 ano na cozinha, na cozinha, 2010. E aí eu estava procurando sempre coisas para fazer no menu do restaurante, e eu estava querendo já fazer alguma coisa relacionada à comida de santo, mas ainda não sabia. Nisso estava muito calor, como hoje. Eu fui no Museu Afro-Brasileiro para tomar o ar-condicionado mesmo, que eu sou interesseiro. E aí eu perguntei para a moça, aí fiquei olhando umas obras de arte, ainda me lembro, eu fotografei as obras, que eram obras assim da cana-de-açúcar, do engenho, mas não era o que eu queria ainda. Eu queria uma receita, tinha uns poemas. E aí eu fui na biblioteca, sentei, perguntei, ela falou assim, olha, livro de receita nós não temos, mas chegou um livro agora recente, que é um trabalho do mestrado do professor Wilson Caetano. Até aí eu não conhecia esse homem. Eu falei, me preste uma caneta e um livro não pode sair. Uma caneta e um papel. Porque eu estava sem nada, tinha ido caminhar no parque. Aí, quando eu abro o livro, eu já li, Banquete Sagrado, achei super bonito o nome. E aí, quando eu abri, aí diz assim, o orixá come aquilo que o homem come. Aí eu nem posso falar a palavra que eu falei na hora. Palavrão, falei. Aí depois tinha assim, o poder e das mulheres de saia, as festas e os santos e as festas. Eu fui anotando tudo aquilo, mas assim, parecia que eu estava com o tempo esvairando, porque eu estava de férias do restaurante. Mas acho que, sei lá, eu queria fazer um monte de coisa, não queria ficar copiando toda coisa. Copiei o que era necessário, anotei o nome do professor Dr. Wilson Caetano, e vim embora para casa. Cheguei em casa, depois dei um Google. Eu não tinha levado o celular, porque não tirei foto da capa do livro. Dei um Google e aparece, professor doutor. Falei, vai responder nunca. Imagina, esse povo é bicho grilo, abusado, doutor da Federal da Bahia, não vai responder nunca. Eu tô esperando um e-mail, uma resposta do e-mail também, mas daqui a pouco ele responde. Aí ele respondeu, prezado senhor, estarei em São Paulo, isso era mais ou menos janeiro, fevereiro, eu acho, talvez, e estou indo num evento assim, assim, assado, e vou levar um exemplar para o senhor. Aí eu fiquei assim, pensando. Aí chegou o dia, ele veio, me comunicou que vinha, e me trouxe o livro Comida de Santo, que, por sinal, o primeiro eu perdi. Aí ele me deu o segundo, aí deu o terceiro, ele falou, Carlos, eu não tenho mais livro. E o terceiro livro tá assim, com o desaforo, dizendo assim, você perdeu, já não aguento mais dar livro para você, deu mesmo. E eu me apaixonei pela história e a conversa, e eu, muito maluco, não prestei atenção, o homem era babalorixá, e eu não sabia. E ele, como todo babalorixá, presta atenção, muita conversa, e o gestual e tudo mais, e ele falou, olha, eu falei assim, e esse livro você já lançou? Porque me achava o máximo, né? No restaurante chique, lá na Doc Lobo, e tudo mais. Aí eu disse assim, vamos fazer um lançamento aqui.
Aí ele falou assim, quando é que... Eu falei assim, vamos fazer no dia de Ogum, eu vou fazer uma grande feijoada, convido um monte de gente, vamos fazer. Aí o homem era pai de santo. Olha a pessoa louca. E nisso a gente ficou amigo, aí ele viu que pediu para jogar para mim, e aí eu bem petulante falei, se não for não der Xangô, eu nem quero. Eu falei, gente, como é que a pessoa conversa com o pai de santo? Mas é que eu sou uma pessoa muito sincera, então eu falei a verdade, falei a real. Bom, ficamos amigos, entrei para o terreiro dele, sou filho de santo dele, e aí um belo dia a gente tava falando, eu já comecei a fazer a feijoada de Ogum, aí comecei a fazer o caruru dos meninos, fazer o caruru de Ansan, e num bairro que era muito engraçado, um bairro que as pessoas torciam o nariz para esse tipo de coisa, mas nunca torceram para mim. As festas que eu tinha de caruru geralmente duravam um final de semana, depois passaram a ter uma semana de caruru de Córrego do Damião, o caruru de Santa Bárbara, as festas de Iemanjá, era Maré Cheia, chamava, o menu de Iemanjá, o menu de Nanã. O Nanã foi o que sobreviveu menos, mas os outros, todos menus de orixás. Aí quando foi um dia, eu lembro que a gente estava sentado numa mesa, o restaurante estava fechado, e vieram uns bolinhos de feijoada. Aí começou a escrever sobre o candomblé. Aí falou assim, mas esse bolo é muito bom. Diogo falou assim, pai, cuidado que está muito quente. Ele queimou o céu da boca, mordendo o bolinho de feijoada. Aí eu disse, bora escrever um livro? Bora, como vai chamar? Aí tiveram alguns nomes, aí assim, comida de santo que se come. Pronto. Aí eu anotei no guardanapo para não esquecer. E aí nisso a gente ficou trocando e-mail para lá, era muito e-mail para lá, e-mail para cá. Aí eu queria gravar música, é muita loucura, eu queria fazer vídeo. Sou Carlos, pelo amor de Deus, vamos fazer uma coisa, se concentre numa coisa só. Aí o livro ficou pronto, ele foi fotografado 2 vezes. Aí eu não gostei, aí depois comecei a receber não das editoras, porque era um livro religioso e não era um livro religioso, é um livro de gastronomia. E foi feito com medo de santo. Aí tinha material sobra, saindo pelo ladrão. Aí nisso eu conheci o pessoal da Arolê. Eu tive assim um monte de nãos. Cheguei a viajar para a Bienal do Livro em Frankfurt e meu livro não existia, mas eu fiquei tão bravo. Eu nem vou nem contar o meu teor de braveza, o meu teor da vida. Chegando lá, disseram assim, então, quando a pessoa fala para mim, então, meu livro não está pronto. Aí fizeram um PowerPoint. E o pior de tudo, que eu estava na minha plateia, tinha Lígia Fagundes Telles, olhando o que eu estava falando, Ziraldo, Maurício de Souza e o Paulo Coelho. Eu falei, gente, que inferno. Nada podia ser mais dantesco. Esse povo podia ir para tanto lugar. Morena Leite estava lá com um restaurante maravilhoso. Por que esse povo não foi para lá? Mas eu estava escalado para fazer uma comida de Oxóssi. Porque eu ia ter milho fácil na Alemanha e camarão. O único difícil era o dendê, mas eu já tinha amigos na Inglaterra que podiam mandar um dendê para mim. Então, assim, hoje tudo é mais fácil, né? Mas eu já tinha feito também uma comida de santo antes do livro, lá eu fiquei uma temporada, uns 20 dias, no Regent's College, dando aula de cozinha brasileira, e numa outra escola menor, assim como a Vilma Covese, uma escola assim mais focada para cursos livres, e eu dei, porque eu não ia dar aula lá, mas aí achei que do dendê, aí comecei a dar. Então o escritor, ele vai vendo coisas na rua, né? E os malucos que acompanham ele também prestam atenção. E daí escrevemos o Comida de Santos, ficou pronto, coisa demais. Eu voltei muito bravo da Alemanha. O cachê foi altíssimo. Eu falei, gente, como é que eu recebo um cachê de um livro que não existe? Aí fiquei bravo, briguei, que eu sou de brigar mesmo, gosto de confusão. Agora eu ando mais calmo, dos 60 anos para cá, estou um sonho de pessoa. E aí eu fiquei muito bravo, mas eu fiquei bravo no nível assim de querer processar, sabe? Porque eu me senti usado. Enfim, sai o livro. Quando o livro está pronto, sobrou muita coisa. Aí o meu pai, que é o professor Wilson Caetano, meu pai, falou assim, meu filho, por que você não pega todas essas coisas que não cabem no livro, porque o livro é caro, já estava passando de 198 páginas, você não faz outro livro? Começa por Oxum. Aí eu disse, não sei o quê, mas é o seu segundo orixá de cabeça, faça Oxum. Mas vamos fazer o seguinte, os outros, faça uma coleção. Mas chame as pessoas, porque fica muito feio. Nessa época eu queria tudo para mim. Aí depois eu falei assim, é mesmo, é muito cansativo. Aí pro Iemanjá, Aves e Pescados, era uma coleção. Eu convidei a chefe Ieda de Matos para fazer Iemanjá, que ela é filha de Iemanjá, e o Zé, o esposo dela, é um cara fantástico, estudioso também. E fizemos o livro junto, ela foi minha convidada.
E foi muito bacana. E os outros, esse livro do Iemanjá, Aves e Pescados, sai em março, no auge da pandemia, nunca teve festa, nunca teve lançamento. O de Oxum teve, Abel Coelho me chamou para aquele evento onde é Cozinha dos Orixás, e o livro ficou pronto no dia da minha aula, lá. Eu não sei se a editora fez de propósito, não sei como foi, mas eu fiquei muito feliz, porque estava com muitas pessoas de Oxum naquele dia, e foi lindo. Tinha muita criança, e depois fui para outros bienais, fui para a Bienal do Rio, e no lançamento do livro lá de Oxum tinha muita criança. Sabe por quê? Porque as crianças achavam que o livro era de receita infantil, que tinha um quindim na capa. E eu estava de branco, porque era sexta-feira, e agora eu estou de branco porque é o mês das águas de Oxalá. A gente veste branco de 16 a 30 de setembro. Mas na época eu estava de branco, que era uma sexta-feira. Aí uma menininha sentou no meu colo para pegar o autógrafo e falou assim: "Você é Deus?" Eu falei: "Querida, tudo menos isso, eu não tenho a menor chance de ser Deus." Mas eu achei legal, porque tinha umas 17, 20 crianças numa filinha para tomar autógrafo. Eu acho que elas gostaram do quindim na capa. Isso empolgou elas, né? E também porque doce atrai criança, e depois Oxum, ela é a protetora das crianças, desde a gestação, né, até os 12 anos. Ela é o orixá que também cuida dessa maternidade.